Olá, esse é mais um Saúde Zen e no vídeo de hoje ele tá muito científico, muito informativo. A gente entende o que o açúcar provoca no seu cérebro. Mas não é só isso. Fica comigo até o final que eu vou te dar dicas práticas e fáceis para diminuir o consumo de açúcar de vez e sem sofrer. Vem comigo. Então se conecta aqui comigo, eu vou falar alguns doces maravilhosos e você vai entendendo no seu corpo, no seu cérebro o que isso te provoca, tá? Um bolo de chocolate, de preferência com uma calda assim bem brilhante por cima. Ou um sorvete numa tarde de calor bem cremoso e assim, nem muito doce, nem muito sem graça. Um sorvete cremoso na medida certa. E uma torta de limão ou de morango também bem geladinha e assim, compartilhada com amigos. Incrível, né? Então só de pensar, ó, a minha boca já começou a salivar e eu já começo a sentir uma alegria. E isso é muito causado pelo poder que o açúcar tem no nosso cérebro. Então a gente vai fazer uma viagem pelo nosso corpo para entender como isso funciona. Então algumas pessoas falam que o processo do açúcar no corpo começa pela boca, mas eu diria que ele começa um pouco antes, pelo olho. Pelo olho? Como assim? É pelo olho. Então você tá lá passeando na calçada, de repente, pá, você vê uma vitrine de doces. E aí o seu olho capta essa imagem que já manda uma mensagem para o seu cérebro e para sua boca, tudo junto dizendo: eu preciso disso para ser feliz. E é aí que tudo começa. Aí sim, quando o seu olho e o seu cérebro te convenceram a comprar aquele doce, e aí você dá aquela garfada, coloca na boca e tem aquela explosão de sabor e de prazer. Bom, essa viagem é tão interessante do açúcar pelo corpo que os jornalistas maravilhosos do Infovital, que é um portal de notícias parceiro da Jollibee, eles fizeram uma reportagem muito informativa e muito divertida também sobre isso. Para vocês conhecerem o Infovital, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você conhecer o portal e não perder mais nenhuma notícia de saúde atualizado. Assim, esse portal é atualizado quase de hora em hora. É incrível. Então você não vai perder nenhuma notícia de saúde se começar a seguir o Infovital diariamente, tá? Então depois que a gente tem essa explosão de sabor e prazer nas nossas papilas gustativas, o nosso cérebro fala: era isso que eu precisava. E aí ele libera dopamina e serotonina. São duas substâncias que melhoram o humor, aliviam o estresse, dão alegria e prazer, que também são liberadas, gente, no orgasmo, com algumas drogas e quando a gente faz aquele exercício físico bem feito, sabe? Quando a gente sai com aquela missão de dever cumprido, então, essas duas substâncias também aparecem nessas situações. Por isso que o açúcar é tão poderoso no nosso cérebro. Então essa reação que eu expliquei, ela estimula uma parte do cérebro chamada núcleo accumbens, que é a área da recompensa. Então é aquilo, né? A gente não tá aqui também para demonizar nada. Se você tem essa experiência com um doce de vez em quando, isso é saudável para o nosso cérebro. Mas se a gente exagera, então tudo em excesso faz muito mal, então se a gente tem isso frequentemente, o nosso cérebro tem uma coisa chamada síndrome da deficiência da recompensa. O que significa isso? Então aquele docinho, ele não vai ser mais suficiente. Você vai precisar aumentar a dose cada vez mais para ter o mesmo prazer. E é aí que mora o perigo, não só para o nosso cérebro, mas para o nosso corpo todo. E é isso que a gente vai entender agora. Depois que a gente comeu esse doce, ele vai chegar no nosso estômago, vai ser quebrado em milhares de partículas, e essas partículas vão ser a nossa glicose, um dos nossos combustíveis para dar energia. Não é o único combustível e talvez nem o melhor, mas é um combustível para o nosso organismo funcionar. Quando a gente precisa que essa glicose entre nas nossas células para dar combustível para elas, quem entra em ação? A insulina.
que é o hormônio que vai abrir as portas das células para o açúcar entrar e aí poder dar combustível para essas células, né? Não é isso? O que acontece? Quando o açúcar está em excesso no nosso corpo, a insulina não dá conta. É como uma balada. Chega uma hora que lotou. Não dá mais para entrar açúcar naquela célula. Então, tem muito açúcar que fica dançando do lado de fora. E aí, em excesso, o nosso sangue carameliza. E aí a gente pode ter o quê? Diabetes tipo 2. Só que não é só nosso sangue que carameliza. Os nossos órgãos começam a sofrer com esse excesso de açúcar, né? Então o pâncreas não dá conta de produzir tanta insulina, ele começa a ficar estressado, também pede ajuda. O nosso coração, já que aquele sangue vai circular muito devagar porque ele está muito açucarado, nosso cérebro também começa a gritar SOS. Então começa uma cadeia de problemas ali, né? Então não é só, tudo bem ter muito açúcar na corrente sanguínea. Não. E esse açúcar estocado também vira gordura corporal. E a gente começa a ter obesidade. Então tá vendo a cadeia do açúcar, onde ela pode chegar? Então o que a gente percebe é que, claro, a gente não quer demonizar o açúcar aqui, mas tá demais. Porque segundo o Ministério da Saúde, são pouquíssimas pessoas que têm essa relação saudável do de vez em quando com o açúcar. O brasileiro, segundo o Ministério da Saúde, tem o paladar doce. E quando eu digo que tem um paladar doce, é muito doce, olha só. Segundo o Ministério da Saúde, consumimos, nós brasileiros, cerca de 80 gramas de açúcar ao dia, quando recomendado pela Organização Mundial de Saúde é 25 gramas por dia apenas. Então, tá demais, né? O que a gente percebe é que as pessoas entendem essa cadeia da destruição do excesso de açúcar, né? As pessoas que seguem aqui a Jolivie há um tempo. Então a gente percebe muito pelo que vocês comentam nas redes sociais e pelos e-mails que vocês mandam, que a maioria das pessoas entende que o açúcar em excesso faz muito mal para a saúde. Mas aí, o que acontece? Chega na hora da mudança, eu vou mudar hoje. Eu vou mudar, isso vai acabar. E aí não sabe o que fazer. Então, na hora de colocar em prática, aquilo fica, meu Deus, por onde eu começo? Então, por isso, nós aqui da Jolivie selecionamos 4 primeiros passos para você conseguir diminuir de vez esse consumo de açúcar. Então vamos lá. O passo número 1 é você conseguir diminuir drasticamente o seu consumo de ultraprocessados. Aí você vai falar, Mari, mas eu achei que você ia falar do açúcar do café. Calma que eu vou chegar lá. O açúcar nesses alimentos ultraprocessados, eles geralmente ficam escondidos. Então é um tipo de alimento muito traiçoeiro. Porque você compra um biscoito, né? Uma comida congelada, um salgadinho, um creme para passar no pão, né? Um requeijão, um creme de queijo, uma geleia. E aí você começa a não se dar conta do quanto de açúcar tem ali dentro. Porque nem sempre esse alimento é doce na hora que a gente coloca na boca. Pode ser um pão, né? Pode ser um pão integral. Pode ser uma lasanha congelada. Mas ali que mora o perigo. Então é aquela máxima que a gente sempre fala: descasque mais, desembale menos. E não é só uma ideia assim, nossa, hippie, não é isso. É porque você corre menos risco também de ser enganado por esses alimentos. E aí, de consumir açúcar que você não vai nem ter aquela sensação uhul do açúcar gostoso, mas vai estar consumindo muito açúcar e só vai ter a parte ruim do açúcar. Entendeu? Ao invés de você comer um salgadinho, come uma fruta, um abacate, nozes, um ovo de lanche. Essas pequenas mudanças no seu primeiro passo já vão fazer muita diferença. Segundo passo, bebida de caixinha e refrigerante. Eu não vou nem dizer que o açúcar está escondido nessas bebidas, porque não tá, né?
A gente toma e sente aquele açúcar na hora. Só que, qual que é o truque aí? A gente não tem ideia de quando a gente está tomando esse tipo de coisa, da quantidade de açúcar. Então, vamos supor, numa latinha de refrigerante, daquele refrigerante bem famoso, aquele da cor escura, sabe? Quanto você acha que tem de açúcar em 350 ml, uma latinha normal, tá? Daquele refrigerante. Quanto tem de açúcar lá? Vou dar 5 segundos para você comentar aqui embaixo. Lembra que a gente falou que a Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente consuma até 25 gramas de açúcar por dia? Pois numa lata de 350 ml desse refrigerante tem 37 gramas de açúcar. 37. Então já estourou. Você tomou uma latinha, esse assim, nem foi tão bom assim, estourou a quantidade de açúcar. Então vale a pena? Então acho que se a gente pensar assim, tem muita gente que tem dificuldade de largar o refrigerante. Mas se você começar a pensar, enquanto isso estoura o seu consumo saudável de açúcar por dia, isso talvez possa te ajudar. Bom, o terceiro passo, que é esse sim, o açúcar que a gente coloca voluntariamente em cima dos alimentos, né? Em cima do café, em cima da banana, em cima do abacate, é a festa do açúcar. Aí eu acho que isso a gente precisa repensar também. Também fiquei pensando, né, como é que foi o meu processo de tirar o açúcar do café. E aí eu fiquei pensando numa coisa, né, que as pessoas geralmente falam sobre isso. Quando você coloca açúcar no café, você mascara qualquer tipo de café. Você começa a tomar todo tipo de café. Então não importa quando você coloca o açúcar, não importa se aquele café é de boa qualidade, de má qualidade, se ele tá queimado, se ele tá passado, se ele oxidou naquela garrafa. Então assim, a pessoa que ela vai com tudo. E aí, que essa é a vantagem também de tirar o açúcar do café, porque quando você tira o açúcar, você começa a perceber esse tipo de coisa. Se o café tá passado, se o café é de boa qualidade, se o café é de má qualidade, se ele tá muito forte, se ele tá muito fraco, você começa a sentir verdadeiramente a experiência do café. Então, para tirar o açúcar do café, começa a apostar um pouco em café de mais qualidade. É mais caro? Mas vai fazer uma diferença imensa na sua vida. E você pode tomar menos, né? Ah, eu tô gastando mais no café, então toma menos. 2 vezes ao dia. Uma de manhã, uma na hora do almoço, ou uma só de manhã. Ó, belíssimo, tá ótimo. Então o quarto passo pra gente encerrar a nossa saga é você começar a prestar atenção nas suas fontes de energia. Porque a gente costuma acreditar desde a nossa infância que o carboidrato é a mais fácil e a melhor fonte de energia. Então eu tô com aquela fome na tarde, o que eu faço? Pego um pedaço de pão, um biscoito. Já vou direto ali na tapioca, que ó, é muito rápido o carboidrato, eu vou ficar saciada rápido. Mas para ajudar seu pâncreas e para diminuir também esse carboidrato que vai também se transformar em açúcar, comece a testar na sua alimentação outras fontes de energia. O próprio abacate, né, à tarde, que vai também te dar saciedade, vai dar uma folga pro seu pâncreas. As nozes, a castanha, o ovo. Gente, o ovo, para aquela fome da tarde, ele é ótimo, porque ele vai te saciar e ele é uma gordura boa, ele vai te trazer vários nutrientes, e ele vai dar um descanso pro seu pâncreas. E ele vai te ajudar a diminuir esses 80 gramas, em média, né? Juntando todo mundo, porque deve ter gente que consome muito mais que 80 gramas de açúcar por dia. Então, gente, eu tenho certeza que esses 4 passos podem te ajudar muito nessa conquista de uma nova saúde com menos açúcar, tá? Então, comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que muita gente precisa dessa informação. E já deixa o like nesse vídeo. E muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau!